Eita! Esqueci de uma coisa. E aí? Oi? Já? E aí, tá saindo? Vamos lá, vamos começar, pessoal. Vamos iniciar nossos trabalhos aqui no Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier. Hoje com a palestra Existe Céu e Inferno. Na verdade é uma palestra extremamente... O tema é muito polêmico, sempre foi muito polêmico no Espiritismo, né? Porque primeiro as pessoas ficam nos perguntando com muita frequência se nós acreditamos em céu, se acreditamos em inferno, se nós temos, a crença de que Deus castiga, que existem penas eternas ou existe um céu eterno. Então, geralmente as pessoas nos perguntam muito essa coisa, né? Todos esses itens, né? Que são conceitos... porque na realidade essa questão, essa visão do céu e do inferno é muito interessante, porque nenhuma crença anteriormente, se a gente for pensar, não existe nenhuma crença que defenda céu e inferno, quer dizer, penas eternas. Lógico que várias outras crenças, desde a Grécia, dos povos antigos e tal, várias outras crenças falavam em penas depois da morte, né? Em pagar alguma coisa depois da morte, ou então em voltar, em resgatar, mas nunca de forma eterna, nem para o bem, nem para o mal, nem, coisas que você vai receber de graça, eternamente, ou então está lá num céu cheio de manjar, cheio de coisas positivas, nem também você ter castigos a vida toda, ou quer dizer, pela eternidade toda. Muito melhor dizer pela eternidade, né? Então, todas essas coisas chamam muita atenção, né? Porque no Espiritismo a gente não pensa dessa forma. Aliás, uma das coisas que eu mais me lembro, na época que eu me transformei, né? Que eu comecei a ver o Espiritismo como uma filosofia de vida, e entender o Espiritismo de uma forma diferente, né? A própria doutrina espírita, a própria filosofia espírita, eu me lembro que foi muito mais por uma revolta. Eu me sentia revoltado com aquela situação, porque a Igreja Católica, que eu sou oriundo da Igreja Católica, como muitos são, né? A maioria das pessoas são oriundas da Igreja Católica. A Igreja Católica me ensinava que eu teria ou o inferno, ou o céu, ou o purgatório. Mas aí me ensinava assim, o inferno é você, quando peca, você vai para uma região escura, você vai se encontrar com o demônio e tal. E aquilo me parecia muito radical, né? Porque é radical mesmo, né? É extremamente radical a gente pensar que para uma eternidade toda eu vou pagar por alguns erros que eu cometi aqui na Terra, que talvez não tenham sido tantos erros assim, capazes de me levar para um sofrimento eterno. Mas também ninguém nesse orbe terrestre, absolutamente ninguém, e eu pensava desde aquela época isso, é tão bom, mas tão bom, ao ponto de ir embora para um local maravilhoso, um paraíso,
cheio de manjar, de coisas positivas, de coisas maravilhosas, para sempre também. E eu sempre achei assim de uma inutilidade isso, né? Quer dizer, o que é que você vai fazer no céu? Você vai para lá tocar harpa, comer manjar, né? Então eu ficava impressionado com essas coisas, e é de impressionar mesmo, porque é de uma injustiça cavalar, né? Você olha as coisas e diz assim, poxa, eu não sou tão bom, nem sou tão ruim. Aí lá pelo século VI, né, o Papa Gregório, ele inventou um meio termo, que não foi ele que inventou na realidade. Outro Papa antes dele, pelo menos uns 50 ou 70 anos antes, já tinha pensado nessa questão do purgatório. O que era o purgatório, né? O purgatório era um lugar onde nem era o céu, nem era o inferno. Era um lugar mediano das almas que não pecaram tanto, mas surgiam várias questões em relação a esse purgatório. Primeiro assim, bom, eu vou para o purgatório, eu nem pequei muito, nem sou bom, então eu vou para o purgatório. Sim, e depois do purgatório, você vai para onde? Ninguém respondia essa questão. Até hoje, nenhum católico consegue responder isso. Quando surgiu a reforma protestante com Martinho Lutero e com Calvino, eles também adotaram o sistema, eles tiraram um monte de coisas, né? Eles se revoltaram, principalmente com a venda de indulgências, né? Com aquele tipo de crença que era a fé cega, faca amolada, ninguém podia discutir. As igrejas, até o século passado, meados do século passado, se rezava uma missa em latim, de costas para o público. E essa tradição da igreja incomodou Martinho Lutero, incomodou Calvino, e esses dois fizeram a reforma protestante, principalmente Lutero fez a reforma protestante. Mas só que hoje em dia nós temos também os evangelhos dizendo que se não professar a religião dele, você não será salvo. Veja que coisa terrível. Quer dizer, eu posso ser o cara melhor do mundo, mas se eu não tiver na sua religião acreditando no que você acredita, eu estou de cabeça para baixo no inferno. Eu não me salvo. E tem que frequentar a igreja dele. Tem que frequentar e tem que... Quer dizer, gente, por favor, longe de estar criticando aqui qualquer religião, não é isso. Nós não temos esse intuito de criticar qualquer religião. Aliás, é muito importante, infelizmente a nossa transmissão da semana passada não conseguiu passar, né? Mas eu passei para todas as pessoas que estavam aqui e escutaram o que eu falei sobre o Desmistificando o Espiritismo, onde a gente conversou um bocado sobre essas coisas, né? Sobre essa visão espírita de religião. A gente não concorre com outra religião, porque a gente não é religião. Nós do Espiritismo não somos religiosos, nós somos filósofos, nós somos cientistas, mas a religião só aparece no contato que nós temos com Deus, porque através da filosofia, quando Kardec codificou a doutrina espírita, quando começou a escrever o Livro dos Espíritos e começou a fazer perguntas e os espíritos responderem, ele descobriu filosoficamente que tudo que os espíritos falavam era que o bem era que prevalecia e que levava a alguma coisa maior, e que se existia um espírito se comunicando ali, existia um criador por trás daquele espírito. Esse criador era Deus. Então, se a filosofia leva a Deus, então o espiritismo criou um tríplice aspecto, que é ciência, filosofia, né? São três lados de uma pirâmide estruturada na filosofia espírita, mas só por isso. O espiritismo não tem dogmas, o espiritismo não tem sacerdotes, o espiritismo não tem ritos, o espiritismo não tem, sei lá, uma hierarquia com uma pessoa lá em cima, né, como na Igreja Católica, né, o Papa, os arcebispos, os bispos, os cardeais, os padres, etc. E tal. Não existe isso no espiritismo. O espiritismo não tem uma figura central que a gente siga. A gente segue uma doutrina libertadora, uma doutrina que abre a cabeça da gente. E um dos pontos principais e filosóficos do espiritismo é que não existem gozos eternos nem penas eternas.
e que nós somos espíritos viajores do tempo, procurando nos melhorar a cada dia, a evoluir, a desenvolver como espíritos que somos. Apenas e tão somente isso. Deus nos fez simples e ignorantes. Todos. Deus é tão perfeito e a gente entende tão pouco Deus que Ele nos fez a imagem e semelhança dele para ser co-criador, mas não antropomorficamente, quer dizer, não a semelhança de um homem, né? Eu não sou a imagem e semelhança de Deus porque Deus é um homem, porque Deus é um ser com corpo, com uma forma. Não, Deus é um ser incompreensível. Mas uma das coisas que a gente herdou, né, ou que Deus nos deu como presente, foi de sermos criadores das coisas. Por exemplo, tudo que existe em nosso planeta Terra, carro, casa, cadeira, relógio, sapato, tudo foi plasmado pelo homem. Né? O homem, ele é criador de coisas. Tudo que o homem pensa, ele realiza. Tudo que o homem constrói mentalmente, né? Tudo que ele... Tudo está aí, está à prova, não tem contestação nisso. Porque tudo foi criado dessa forma. Uns criam mais, porque uns pegaram mais experiência, viveram outras vidas, muitas vidas. Eu achei muito interessante que eu assisti numa palestra de Haroldo Dias, ele falando de céu e... Haroldo Dutra, desculpa, falando sobre céu e inferno. E ele disse uma coisa maravilhosa, ele disse assim: Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que ele ama ao verme, tanto quanto ele ama o melhor dos espíritos lá em cima. Ou lá embaixo, ou lá do lado, que a gente sempre fala lá em cima, né? A gente se refere como se estivesse no céu. Veja o ranço que a gente tem religioso, né? Quando a gente vai se referir à espiritualidade, geralmente a gente diz lá em cima, né? Lá no mais alto. A gente sempre se refere dessa forma, e não é. É em algum local que alguns plasmam de forma positiva e outros plasmam de forma negativa. E ele disse, ele é tão soberano, tão bom, tão justo, tão fantástico, que ele ama desde o micróbio até um dos espíritos mais evoluídos que ele tem. Vamos colocar Jesus, ele ama igual. Ele não distingue um do outro, porque tudo é criação dele. Tudo faz parte da criação dele. Então por isso nós somos religião, porque compreendemos essa filosofia. Entendemos que Deus é tão justo, tão bom, que não pode relegar alguém ou colocar alguém no inferno permanentemente, nem no céu. E todos que estão viajando, alguma coisa se parece com o espiritismo, se parece. O purgatório do católico se parece muito com o umbral espírita. Porque o purgatório do católico diz que vai para ali pessoas que nem são muito pecadoras, nem são santos. Nós. Todos nós, aliás, 100% dos espíritos que estão, tanto na espiritualidade como aqui encarnados, não são bons, nem são ruins. O maior assassino, ele tem coisas boas dentro dele. Não existe essa pessoa que não tem alguma coisa de boa dentro dela. Ou não existe a pessoa melhor do mundo que não tenha maus pendores. Maus pensamentos, coisinhas, achaques, egoísmozinhos, vaidades, pouca humildade. E aí eu me lembro daquela história, né? Eu gosto muito dessa história do espírito que chega, que desencarna, o espírita chega no mundo espiritual e se vê no umbral. Um espírita no umbral, um espírita palestrante, fantástico, né? E chega lá no umbral, aí diz, mas eu estou no umbral. Vem uma figura com uma capa preta, se aproxima dele e diz, você está no umbral. Ele diz, mas eu fui um espírita fantástico, palestrante, aplicava passes, participava de semana em semana da campanha do quilo, arrecadando alimentos.
E eu estou no umbral? Como é que eu estou no umbral? Aí, o espírito que se apresentou a ele disse: verdade, você foi palestrante, mas quando você palestrava, você se achava melhor do que os outros que estavam lá recebendo a palestra, ouvindo você falar. Você se achava superior, você era vaidoso. E os passes? Não, quando você aplicava passe, você achava aquela criatura que estava ali no seu lado humilde e menor do que você, porque você era o maior transmissor de energias. Você era quase uma usina hidroelétrica, a usina de Itaipu. Mas eu participava da campanha do... Participava. Mas quando você participava da campanha do quilo, você doava o alimento dizendo: coitadinho. Sempre com um ar de superioridade. Você sempre foi metido a superior. Ele começou a fazer uma reflexão. Veja como tudo está no pensamento. Céu e inferno estão contidos num canto só, na sua cabeça. Você é feliz ou infeliz segundo o que você pensa, dentro, inserido no seu processo de culpa. Quando você sente culpa, você está no inferno. Eu já me vi no inferno várias vezes. Eu não preciso desencarnar para ir para o inferno, ou para ir para o umbral, ou seja, o inferno do católico, sei lá. Eu já vim. O ano passado, faz um ano, que eu estava numa clínica de recuperação para alcoólicos. E com uma depressão altíssima. Eu chorava todo dia. Eu olhava para a cara de um, eu chorava, porque me emocionava qualquer coisa. Eu estava no inferno. Eu estava num umbral de cabeça para baixo, como diz a história. O que significa que estava na minha cabeça. Um ano depois, o que faz você estar aí falando desse jeito? Pois é, você vê, né? Hoje eu me sinto no céu. Eu me sinto muito bem, muito feliz por estar fazendo o que eu estou fazendo, por ter me libertado de tudo aquilo. Para mim é até uma novidade. Quando eu me olho no espelho, eu digo: eu não acredito, não. Você está entendendo? É uma coisa tão maravilhosa que para mim é um céu. Então eu estou vivendo um céu aqui na Terra agora. Nesse exato momento. Não é uma questão consciencial, não é uma questão do momento. Eu estou limpo, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo útil. Isso aqui é maravilhoso. Você está entendendo? Então, as pessoas têm um céu ou um inferno na própria cabeça. Mas vamos entender de onde surgiram essas ideias de inferno, né? E de céu. Vamos lá. Existe céu e inferno, sim ou não, né? Então tem aqui, ó. Vamos entender esse fluxograma. Veja, eu gosto muito de utilizar instrumentos da administração de empresa. Eu fui professor de administração de empresa por muitos anos, né? Desde 1998 que eu dei aula em faculdade e até 2015 eu dei aula em faculdade. Então, eu gosto muito dessa questão do gráfico, né? Representar graficamente alguma coisa. Então tem uma representação aqui bem interessante, tanto da Igreja Católica como da visão espírita. Então, na visão católica, eu peguei isso de um palestrante, tá? Isso não fui eu que montei. Bom, eu vi uns slides, achei isso fantástico, porque explica direitinho, né, graficamente como a coisa funciona. Então nós temos aqui, ó, criação do espírito. Então foi criado, aí nasceu. Pronto, essa é a visão tradicional. Foi criado naquele momento por Deus e nasceu. Depois ele vem, tem a vida de relação aqui na Terra. Depois ele morre, né? Assim todos nós não somos assim. Essa é uma visão tradicional, viu? Aí, ó, aí vem a análise da vida terrestre. Aí vem, eu sempre penso assim, São Pedro, né? São Pedro, esperando, com aquele livrão, com todo o seu inventário, com todas as poiqueiras que você fez na vida, ele diz: olha, você... Não é o julgamento final, né? Você fez isso, você fez aquilo outro, tal. Aí vem a análise da sua vida terrestre.
Depois vem, você foi uma pessoa boa, aí se divide em dois. Sim. Céu. Quem é tão bom para ir para o céu? Bom, mas vamos discutir. Não. Pouco ruim ou muito ruim? O que é que determina se você foi pouco ou muito? Onde é que está essa regra? Qual é o tipo de pecado que determina se você é ruim, muito ruim ou pouco ruim? Porque depende muito. Às vezes pisar no meu pé é um pecado seu comigo, porque pecado é do latim peccare. Peccare. Peccare significa errar o alvo, não acertar no alvo, ou então não seguir a instrução que foi dada. O pecado é isso. Peccare, pode dar uma olhada, etimologicamente falando, vem do latim e significa exatamente isso. Então significa que eu errei o alvo, mas eu errei o alvo muito distante ou eu errei o alvo pertinho? Quer dizer, eu pequei muito ou eu pequei pouco? Bom, muito. Se eu pequei muito, eu vou para o inferno. Hell. Inferno. Lá vem lá. Se eu pequei pouco, eu vou para o purgatório. E do purgatório? Vê o nada. Vê para onde ele está apontando, para o nada. Porque é o seguinte, até hoje, como eu falei, até hoje nenhuma religião explicou o que é que acontece depois do purgatório. Tá certo, você não era um espírito tão ruim. Aí você desencarna. Aí você vai para o julgamento final. Pedro, com o seu livrão, diz, está aqui no seu inventário que você pecou. Mas vamos analisar se o pecado foi bom ou se foi ruim, porque foi uma questão o Papa Gregório, ele pensou dessa forma, ele disse, meu Deus, ele era um reformador, né? Ele era um cara com a cabeça boa, ele dizia assim, puxa vida, as pessoas já estão se revoltando com esse negócio, com esse dogma de que ou vai para o inferno ou vai para o céu, são duas opções muito radicais. Ou você é um anjo de Deus que vai para o céu, ou você vai para o inferno. Aí as pessoas estavam começando a se revoltar. Eu disse, não, vamos criar um meio termo aí, né? Então vamos criar um purgatório. Alisou, mas não curou. Porque quando o Papa Gregório montou essa questão do purgatório, ele não finalizou. Se chama, por exemplo, eu começo a varrer aqui essa sala, esse salão de palestra. Quando cheguei, eu digo, olha, mas o salão é esse. Varra o salão e deixe limpo. Eu digo, beleza, vou. Aí vou até o meio, eu digo, a vassoura quebrou. Não dá pra... Tem outra vassoura para eu varrer? Não. Você vai considerar esse salão limpo? Não. Eu não consegui chegar até o final. Então ele não deu final, ele não deu desfecho. Sim, tu vai para o purgatório, daí tu vai para onde? Acabou-se. Não tenho para onde. Então as questões, e aí vem toda a imposição do cristianismo que foi transformado com Constantino em 300 depois de Cristo. 300 depois de Cristo, Constantino disse, porque foi exatamente assim. Se você não pode com eles, una-se a eles. O mundo era cristão, existiam 16 ramificações do cristianismo. Naquele mundo antigo, na época, logo depois de Cristo, começaram a surgir vários pensamentos. Lógico, veja, você tem uma ideia, a ideia ela vai se propagando. O espiritismo é assim. Uns pensam o espiritismo da forma correta, baseado em Allan Kardec. Outros pensam em cada besteira que vocês nem imaginam. Primeiro transformam o espiritismo numa coisa religiosa demais. Outros querem científico demais e esquecem do amor e da moral. E é desse jeito, naquela época era desse jeito. Então, foi o que aconteceu? O cristianismo ficou meio que partido, com várias crenças diferentes. Por exemplo, os antigos cristãos acreditavam na reencarnação. Aí veio Constantino e disse, vamos botar um freio de arrumação nisso. Ele era imperador,
de Roma, e se transformou no primeiro Papa. Quando surgiu a ideia da reencarnação, a primeira a gritar foi a esposa dele, porque ele tinha esposa. Essa questão do celibato só veio surgir muitos séculos depois. E por uma questão capitalista na igreja. O celibato surgiu porque a igreja não queria dividir os bens com a família. E naquela época a família era família, viu, minha filha? Se fazia 200, né? Numa família tinha 15. Até pouco tempo atrás, minha mãe mesmo é filha com mais 10 irmãs e irmãos. Então, era muita gente. Você imagina dividir tudo aquilo, a igreja dividir tudo aquilo. Então foi uma questão muito mais. Então ele tinha esposa. A esposa tinha escravos. Quando veio a questão da reencarnação, veio aquele negócio. Ah, eu morrer e aí eu reencarno como escravo? Nunca. Então, o ser humano, ele é bom nisso, né? Ele torce as verdades segundo a sua própria conveniência. A gente vê isso na política, né? Ninguém é cidadão o suficiente para dizer eu sou desapegado ao que me derem. Todas as vezes que você vai votar em alguém, a primeira coisa que você diz é assim, o que é que ele tem para me dar pessoalmente? Não é coletivamente não, é pessoalmente. Ninguém é cidadão para dizer assim, não, eu quero saber o que é que ele vai fazer pela coletividade, por todo mundo, o que é que ele vai beneficiar a minha cidade. Não, você quer a coisa para você. Então, do mesmo jeito, a mulher de Constantino olhou para ele e disse assim, reencarnação não, porque eu não quero voltar como escrava. Tiraram logo a reencarnação. Então foi uma das coisas que o cristianismo antigo tinha. E que a partir de Constantino não teve mais. Ele obrigou. E aí várias outras coisas ele enfiou goela lá dentro. Como por exemplo os pecados. Por quê? Por que cargas d'água? Até hoje, em todas as religiões, se trabalha mais o medo do futuro na morte do que as benesses da morte. Porque eu quero meter medo em você. Você com medo é útil, você sem medo não é não. Você raciocinando é perigoso. Mas aí, graças a Deus, surgiu esse novo Papa, o Papa Francisco, que eu acho ele fantástico, maravilhoso. E ele está reformando tudo. Ele disse, minha gente, não cabe mais isso não, falar em céu e em inferno, em purgatório, que a gente não explica onde é. Só para vocês terem uma ideia, no Vaticano existe o Museu do Purgatório. Vocês já ouviram falar nisso? Museu do Purgatório. Tem lá um salão do tamanho do mundo. Outro dia, Guilherme Velho esteve aqui dando uma palestra e ele fez uma excursão no Museu do Purgatório. Inclusive tirou as fotos e tal, gravou lá, filmou. Né? Guilherme fez essa filmagem lá no Museu do Purgatório. O que significa o Museu do Purgatório? É o museu das almas desencontradas. Até hoje estão desencontradas, porque não deram final nelas, né? Elas estão lá ainda, em algum canto que nem é bom nem é ruim, se parece muito com o nosso umbral. Que o cara nem está feliz, nem também não está infeliz. Lá deve estar Vinícius, Elis Regina, todo esse povo deve estar lá nesse purgatório. Tocando violão, ainda tomando uma cervejinha, comendo um petisco. Não sei. Por quê? Porque é um lugar onde você não sabe o que é que tem lá. O que é que tem lá? Quem está lá ainda? Quem está lá perdido? Existem algumas contradições, mas existe mais contradição ainda. Qual é o problema dessa visão tradicional de céu, inferno e purgatório? Eu vou lhe dizer, analisar os problemas da visão tradicional de céu e inferno, devemos iniciar por examinar alguns atributos de Deus. Veja, esses atributos que eu vou falar de Deus aqui para vocês, não são atributos inventados pelo Espiritismo, são atributos que todas as religiões cristãs acreditam. Inclusive, nós espíritos que não somos religião, somos ciência, só por consequência religião.
mas nós acreditamos nesses princípios. Veja só, Deus é amor infinito. Qual é a religião que diz que não é? Deus não é amor infinito. Mas Deus é bondade e justiça infinita. Quem é que duvida disso? Qual a religião que diz que não é? Deus é perfeito. Eu não é. Deus é criador de todos os espíritos. Toda religião diz que é. Deus é sabedor de todas as coisas em todos os tempos. Ele é onisciente. O destino e o funcionamento de todo o universo é regido pela vontade e amor de Deus. Quem duvida isso? Ele é onisciente, ele é justo, ele é bom, ele é onipresente. Então ele sabe de tudo o que vai acontecer. Aí é onde o bicho pega. Considerando esses atributos divinos são verdadeiros e são realmente aceitos por todas as religiões, cabem algumas interrogações aí no processo. Vamos lá. Quais são as interrogações? Ao criar o Espírito, Deus já não saberia o seu destino final, ou seja, o céu ou o inferno, se ele é onisciente. Ele não saberia se o cara vai para o céu ou se vai para o inferno? Já anteriormente sabia, ele é onisciente. Ele sabe tudo, do passado, do presente e do futuro. Se ele sabe de tudo, ele não sabia que o camarada que foi criado, ele já tinha um destino certo para ir para o céu ou um destino certo para ir para o inferno? Sabia ou não sabia, gente? Não é assim? Mas tem mais uma questão. Claro que sim, né? Pois Deus possui a onisciência. E se Deus já sabia o destino de um espírito ao criá-lo, porque cria espíritos destinados ao inferno, ao sofrimento eterno, ele sabia disso? Se Deus criasse espíritos destinados eternamente ao sofrimento e à dor, ao inferno no caso, isso estaria em desacordo com sua infinita bondade, que a gente falou no slide anterior. Se Deus é bom, vai criar alguém para ser ruim? Nós somos feitos, eu vou repetir, nós fomos feitos simples e ignorantes. Deus ama uma ameba igual a ama o maior dos arcanjos da Igreja Católica. Porque não existe arcanjo, não existe anjo. Mas Wagner, eu soube que espírita fala no anjo da guarda também. Não, é só uma alegoria. É só para a gente dizer que tem um espírito que toma conta da gente. Tem sempre um guardião nosso. Mas não é um anjo. Ele não foi criado um anjo. Esse que está aqui do meu lado, trabalhando junto comigo aqui, ele não é perfeito. Ele não foi feito do jeito que ele está, é mais evoluído do que nós. Ele foi feito simples e ignorante, só que ele aprendeu primeiro do que eu. Aí hoje ele toma conta de mim. Ele tomou consciência primeiro do que viria ser bom. Eu só vim tomar consciência o ano passado. Não bom não, que eu não era ruim. Mas eu vim tomar consciência de que não devia fazer o que eu fazia. Eu estava atrapalhando a minha vida. Eu não estava evoluindo. Aí ele vivia dizendo a mim, Wagner, rapaz. Porque todo mundo sabe disso, viu? Todo mundo tem essa consciência que fica dando toques no ouvido. Ei, bicho, tu tá fazendo errado. Ei, faça isso não. Desse jeito é ruim, viu? Você vai se complicar. E o cara continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo. E sempre o coitado do anjo da guarda, ou o espírito protetor, que eu prefiro chamar assim, porque se fosse anjo seria aquela criação da Igreja Católica. Então o espírito protetor diz assim, amiguinho, você é trabalhoso, viu? Pense num cabinha complicado para a gente lidar. Tu é difícil de lidar, viu? Eu costumo sempre dizer assim, a gente dá um trabalho terrível para os anjos da guarda da gente, né? Ou os nossos espíritos protetores. Mas olha, veja só, a justiça divina é tão boa para dar os toques a gente, porque vocês sabem que existe muito mais espírito na erraticidade, no mundo espiritual. Muita gente me pergunta isso, mas Wagner, já morreu tanta gente. Pois é, tem muito mais espírito lá do que aqui encarnado. E muita gente diz assim, não, eu vou deixar para ser bom na próxima encarnação. Eu digo, meu filho, para reencarnar de novo é complicado, porque é uma nova oportunidade que todo mundo está querendo, parece mais emprego federal.
que você está doido para fazer o concurso para passar. Você pensa que não? Os espíritos, para poder espiarem os seus problemas, para poder resgatarem as coisas que fizeram, para poder consertar o processo evolutivo e melhorar, eles precisam da experiência carnal. Só na carne, no corpo de carne, vivendo no mundo, é que se consegue a redenção, que se consegue consertar erros. Lá na espiritualidade eu sei quem são os meus inimigos e tal, eu posso tentar resolver o meu problema com ele. Lá eu conheço uma parte das minhas encarnações passadas. Então eu sei que eu preciso modificar algumas coisas. Lá é fácil. Tanto é que nos explica e nos informa os espíritos que através dos livros, das obras de André Luiz, com Francisco Cândido Xavier, principalmente essas obras como Ação e Reação, o Nosso Lar, que foi o primeiro livro de André Luiz, então eles vêm nos dizer que os espíritos às vezes estão muito bem instalados com suas... Wagner, quer dizer, a pessoa se casa lá no mundo espiritual. Se casa, tem a sua família espiritual, você tem uma família lá. Quando eles estão no bem bom, aí vem o Ministério da Regeneração e da Reencarnação e diz assim, ó, vem, tua vez. O cabo diz, mas rapaz, eu estava tão bonzinho. Sim, mas você, para evoluir, você precisa voltar para poder resgatar. Tem fulaninho, tem beltraninho, você sabe, está na sua consciência. Você sabe que precisa voltar para a experiência carnal. Essa é uma das coisas boas, maravilhosas que Deus nos deu, a oportunidade de voltar, de consertar os nossos erros. Mas não é fácil reencarnar. Então, por favor, né? Tem muita gente que diz assim, não, o suicida, ele se suicida e depois ele reencarna. Fugir da experiência carnal é uma das piores coisas existentes. Não é porque não existe céu e inferno que não exista consciência. O que você planta, você colhe. O plantio é altamente liberado para você. O mundo foi dividido em glebas pessoais. Essas glebas pessoais, Deus deu tudo. O solo, o adubo, a enxada, o arado, tudo. Botou na sua mão. Disse, agora, a única coisa que eu vou pedir. Deu o clima, a água, tudo. Perfeito. Deu a semente. Porque a semente é o nosso conhecimento, é o nosso livre-arbítrio. E disse, agora, para plantar, é contigo, caboclo. Então o plantio é livre. Faça do plantio o que quiser. Mas a colheita é obrigatória. Aí eu me lembrei de outra história que Haroldo contou, que eu achei muito boa. Ele disse, para quebrar o clima, né? Ele disse, vou contar uma história de mineirinho, né? Então ele contou uma história que foi muito interessante. Ele disse que o cara passou numa estrada daquelas de Minas, né? E parou assim no caminho e viu um mineirinho parado numa porteira. Ele disse, esse sítio aqui é seu? Aí disse, é. Ele disse, aqui dá milho? Ele disse, dá não. Dá feijão? Ele disse, dá não. Aqui dá frutas? Dá não. Quer dizer que se plantar não dá nada? Ele disse, não, se plantar dá. Quer dizer, não dava, nada vai dar se você não plantar. Então você precisa plantar para poder colher alguma coisa. A inércia, a falta de fazer algo. Ah, Wagner, mas eu nunca fiz nada. É quase pior do que ter feito alguma coisa errada. Porque ter feito alguma coisa errada, pelo menos você tentou fazer alguma coisa. Deu errado. Ou então você tropeçou porque você está na estrada da vida. O danado é não fazer nada. No Inferno de Dante Alighieri, Horácio chega para Dante, numa das falas dele, e diz, porque o Inferno, né, de Dante, ele é uma conversa filosófica, né? É um papo filosófico sobre o inferno, sobre as danações do inferno. As danações da Igreja Católica, né? Então, Dante plasmou no livro dele o inferno. E Horácio chega para ele e disse, o pior lugar do inferno
é destinado àqueles que não fizeram nada. Eu não fiz nada. É o omisso. É o cara Murilo. Ele nem é do bem, nem é do mal, nem ajuda, nem deixa de ajudar. Não fala nada, mas também não contribui com nada. Ele é um zero à esquerda. Ele se acha o top. Eu nunca fiz. Homem, você tem que ser alguma coisa. Tem que ter pelo menos uma aguinha com açúcar aí. Porque o mundo é de evolução. Nós não fomos feitos para evoluir sem fazer. O palco do mundo, ele é apropriado para a sua ação e não para a sua inação. Você precisa agir. Você precisa quebrar. Wagner, mas muitas vezes, olha, é cada armadilha na vida. Pois é. Não foi Deus que fez isso não, viu? As armadilhas, elas são plasmadas. Aí vou falar de novo do plasmar, né? Vocês acharam interessante essa palavra. São plasmadas pelas mentes dos seres humanos. Quer dizer, elas são construídas. Todas as tentações que nós passamos é porque nós somos pouco evoluídos demais. Nós não temos uma evolução suficiente ou consistente para resistir a certas coisas. Quando eu falei assim, o caminho das flores é extremamente fácil, dos espinhos muito mais difícil, você sai se furando. Então é muito mais fácil fazer coisa ruim, errada, estranha. Agora, por incrível que pareça, você tem que se esforçar muito para fazer coisa estranha, para fazer coisa ruim. Olha, para você ser um cara chato, você tem que passar pelo menos uma encarnação sendo chato. Porque na outra você está preparado para ser chato. Para ser um cara pouco prestativo, né? Imprestável, que a gente chama, você tem que ser imprestável por umas 2 encarnações. Porque o espírito foi feito bom, puro, ignorante. Tanto é que quando você vê uma criança, você diz assim, poxa, essa criança, isso é tão inocente. É realmente, aquilo é o princípio. Aquilo ali que está aparecendo naquela criança que nasceu, que está com 1, 2 anos, aquela inocência é a tua essência. Por isso que a criança ela tem um espaço aí de 7 a 8 anos de idade terrena para construir ou concretizar a reencarnação. Por que isso? Porque os pais a quem foi destinado aquele espírito, a responsabilidade de educar, vai poder moldar de alguma forma aquele que é um espírito ainda sem recordar muito bem a peça que ele era. Mas Wagner, olha, tem tanta coisa ruim. Não tem, mas tem um monte de coisa boa. O mundo já é o inferno. Não diga isso. Você sabe qual é o problema? É o seguinte, nós temos uma mídia perfeita hoje em dia. Os meios de comunicação, você com celular, você filma qualquer desgraça em qualquer canto. E como o homem não filma nada de bom, você vai passando, tem um cara, porque tem muita gente fazendo bem, tem muita gente dando esmola, tem muita gente assistindo a velhinhos, tem muita gente assistindo a crianças, tem muita gente falando coisas positivas, sendo generoso, sendo humilde, sendo gentil, mas isso não dá ibope. O que dá ibope é o sangue. Qual o programa mais popular de rádio de Caruaru? Não digo o nome não, por Nossa Senhora. Porque até o nome faz todo mundo se rebulir aqui. Porque é puro sangue. Se você tirar um botão, se fosse aqueles rádios de botão ainda, se tirar o botão sai sangue, jorra sangue dentro, em cima de você. Mas as pessoas adoram escutar o sangue. Aí dizem assim, o mundo está péssimo. Você vive plasmando, você vive pensando no mal, você vive pensando em coisa ruim. Lógico que o mundo é o inferno. Mas do mesmo jeito que existe coisas ruins, existe um monte de coisa boa acontecendo no mundo, minha gente. O mundo não é só de coisa ruim, não. O mundo é de coisa boa e tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. Muito mais coisa boa do que coisa ruim. Nós temos uma estrutura no mundo que ela é, se você vê as coisas positivas que acontecem. Agora, lógico, se eu estou com uma mídia tão competente, tudo que acontece no mundo eu fico sabendo em tempo real. Só para vocês terem uma ideia, veja, começou aquela coisa da CNN em fazer transmissão
ao vivo, durante 24 horas seguidas. Minha gente, como é que eu consigo, na minha cidade ou no meu estado, produzir notícias 24 horas? Então eu vou pegar assim, a pior desgraça que tem lá no Suriname, a pior miséria que tem lá numa ilha do Japão, a ilha mais distante japonesa, eu vou lá buscar. Lá no interior da África. Porque tudo está pegando, tudo está conectado hoje em dia. Então eu, para produzir notícia, eu só boto notícia ruim, porque é aqui da Ibope. O ser humano adora ver a desgraça. De vez em quando eu recebo no meu celular, no meu WhatsApp, plim, quando eu abro, um caba todo esquartejado e tal, aquela desgraceira. Eu digo, meu amigo, você arruma uma lavagemzinha de roupa, que você está sem ter o que fazer. Porque você mandar uma desgraça dessa para mim. Se eu sou uma pessoa impressionável, que eu não gosto de ver isso, eu tinha tido um ataque do coração só de ver isso. Eu não durmo de noite. Tem gente que não consegue dormir de noite de ver aquela bagaceira. Mas as pessoas têm um prazer de passar. Você está entendendo? Então hoje em dia a mídia somos nós. Nós somos transmissores de comunicação inútil, deletéria, que transforma o mundo num lugar ruim. Percebem isso? Então, quer dizer, tem tanta coisa boa, positiva acontecendo, mas como eu preciso produzir notícia 24 horas, e eu sei, por A mais B, que notícia boa não dá Ibope, eu coloco só notícia ruim. Aí a sua percepção de mundo fica ruim. Você começa a achar que tudo é ruim, que nós estamos nos finais do tempo. Não estamos nos finais do tempo não, minha filha. O meu filho. Nós estamos no começo do mundo de regeneração. Está sendo dado, são as últimas oportunidades a nós que somos espíritos imperfeitos, estamos aqui reencarnados no planeta Terra. Muita gente diz assim, criança que só está vindo para a Terra, criança índigo, criança cristal, criança isso, criança... Não. As crianças índigo, cristal e tal, elas estão vendo para tomar conta da maioria que está vindo para poder se reconstruir como última oportunidade. Então, como esses espíritos estão tendo a última oportunidade, eu e muitos outros, né, eu não vou dizer, talvez vocês sejam muito mais angélicos do que eu, mas eu mesmo tenho certeza absoluta que eu vim como última oportunidade. A maior prova disso é que eu só vim me convencer o ano passado. Olha, tu conhece tudo e não conhece nada? O que é isso? Veja, são as últimas oportunidades. Eu costumo sempre dizer que o palestrante espírita, ele faz uma catarse a cada palestra. O que é catarse, né? A catarse, ela se caracteriza por você dizer o que está passando, o que acontece com você. Então, tudo que eu falo aqui é porque eu passei. Eu tenho um defeito em mim, então é muito mais fácil para eu identificar. Eu não sempre digo isso, né? Eu sempre costumo dizer, e a gente sempre escuta nas palestras de motivação, olha, nunca aponte para ninguém porque você tem 3 dedos apontados para você. Quer dizer, o defeito que você está apontando no outro, você só está identificando porque você tem 3 vezes mais defeito, desse mesmo defeito, do que aquela outra pessoa. Você só identifica no outro aquilo que você conhece. O que você não conhece, você não identifica. Então, o que significa dizer que é importante a gente tomar conta desse negócio, de não estar, não, porque eu sou, sei lá, o melhor dos melhores. Não, não é não. Ninguém que está aqui encarnado na Terra é melhor do melhor. Nós somos muito pobrinhos ainda em termos de evolução, mas muito mesmo. Nós somos ignorantes, nós somos egoístas, nós somos agressivos, nós somos belicosos, né? É uma guerra em cada canto. O cara não pode fazer... É bom porque aqui tudo acontece ao vivo, né, na internet também, isso é muito bom. Então, aqui na Terra não existe espírito perfeito, não existe espírito puro, não existe espírito que esteja aqui extremamente evoluído. Não tem. O único evoluído que veio para cá e outros mais foi Cristo, que Cristo é o governador da Terra, a gente ficou sabendo disso através de Allan Kardec. E outros tantos aí, como Gandhi, como Buda, como vários outros, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Vários outros, Francisco de Assis.
todos esses vieram com uma missão e são espíritos melhores. Jesus muito melhor, né, do que todos eles que eu estou citando, mas todos esses outros vieram com missões, né? Passaram por erros no passado e tal. E outra coisa, gente, para a gente praticar o bem e ser uma pessoa do bem, nós precisamos praticar demais. Eu não estou falando que para ser ruim precisa praticar. Para ser bom, a prática tem que ser redobrada. Eu acho engraçado porque fulano de tal, não, tu não gosta da tua sogra. Para gostar de sogra, o cara tem que passar pelo menos uns 600 anos reencarnando, só gostando dela. Aí quando for com 600 é brincadeira, 601 anos, eu adoro a minha sogra, mas essas coisas são fundamentais, que a gente entenda que praticar o bem e gostar das pessoas, a gente tem que testar e treinar mesmo. É verdade, a gente tem que estar o tempo todo testando, treinando, só com treinamento. Por exemplo, fulano de tal, Wagner é tão talentoso. O que esse indivíduo já estudou em outras encarnações, você não tem nem ideia. Ele só tem a facilidade em tocar violão, em ser um exímio pianista, em ser um fantástico matemático, um extraordinário físico, porque ele estudou um bocado, meu filho. Porque não é dado nada a ninguém de graça, ninguém nasce com conhecimento já. Esse cara é um fenômeno, Deus criou esse cara já perfeito. O que vocês diriam desse? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu faço questão, porque esse cara é fantástico. Vejam isso aqui. Prestem atenção nesse indivíduo. Principalmente se começar a funcionar aqui, né? Não tá com som, eu não sei o que está acontecendo. Peraí, que ele tem vários videozinhos desse aqui. Só um momento. Deixa eu ver se esse daqui tá pegando. Entendi porque é que não tá pegando. É porque tava aqui sem som. Prestem atenção nesse carinha. Tá vendo? Quando a tecnologia dá surra. Bom, vamos seguir. Depois eu passo para vocês no final. Mas é muito interessante, porque a gente sempre acha que as pessoas vêm com dons de graça, que Deus deu o dom. Não, Deus deu a oportunidade de você aprender. O dom não é uma coisa que foi dada, foi aprendida. Aliás, por favor, não tire o mérito do cara. Muitas vezes o fulano de tal é muito inteligente, Deus deu o dom. Não, ele fez o trabalho todinho de se aperfeiçoar. Ele conseguiu conquistar esse bendito dom que todo mundo falam. Se ele tem aquilo ali, é porque ele treinou muito. Não existe isso. E aí Deus seria extremamente injusto. Vocês viram que o cara tem síndrome da talidomida. Talidomida foi uma doença que deu muito no final da década de 60, né, para o começo da década de 70, onde as pessoas surgiam. Isso foi por conta de uma droga que se tomava, as gestantes e tal. Eu não sei bem como era o nome da droga, mas as gestantes tomavam aquilo ali e nasciam crianças sem os braços, né, sem os membros, sem as pernas e tal. E o nome disso era síndrome da talidomida. Então, veja só, naquela época, uma droga que fazia com que surgissem defeitos genéticos. Isso é apropriado. Gente,
essas coisas não acontecem, nada disso é por acaso. Todas as nossas fases evolutivas vão por... não, o mundo está ruim, o mundo é um inferno. Não é um inferno. O mundo é muito bom, viu? O mundo já está numa evolução fantástica. Nós temos hoje solução para várias doenças, né? Cura para várias doenças, vacina para um monte de coisa, né? Nós temos exames de imagem que eram inimagináveis há 30 anos atrás, apenas 30 anos atrás. Temos operação de videolaparoscopia, onde não se agride o indivíduo, não se tem uma invasão grande. E se faz a operação com 2 furinhos, 3 furinhos, o camarada vai lá, opera, o outro... Veja, tudo por vídeo. Veja, essas coisas são fantásticas, gente. Vamos ver as coisas positivas também. A gente só vibra negativamente, né? Só fica puxando para baixo, dizendo que o mundo está horrível, está não sei o que, está não sei o que lá. É uma coisa impressionante como a gente tem essa coisa no coração, né? Então vamos na frente aqui, ó. Ainda sobre essa questão, né? Evidentemente que não. Se o demônio existisse, seria a criação de Deus. Portanto, o mal teria sido criado por Deus. Além disso, se Deus tivesse criado o demônio, teria criado um filho seu destinado ao sofrimento e ao mal eterno. Quer dizer, é meu filho. Eu não quero que o meu filho seja mau. Eu jamais gostaria de colocar um filho mau no mundo. Quanto mais Deus, que é onisciente, onipotente, justo, bom, maravilhoso, que não se entende, até a bondade de Deus é tão forte que eu terminei de dizer, ele ama um assassino dos piores igual ama Jesus. Mas Wagner ama, ele ama igualzinho, são 2 criações dele. Jesus também teve que evoluir, Jesus não foi feito perfeito, Jesus também foi um espírito que evoluiu até o ponto que chegou. Nenhum foi feito perfeito. Wagner, quando a gente desencarna e que vai para o céu, primeiro não vai para o céu, mas aí você é muito bom, foi para a espiritualidade maior, você é um espírito melhor e tal, quer dizer que a gente aí descansa? Não, meu filho. Quanto mais puro o espírito é, mais o bicho trabalha. O trabalho não está terminado, não está concluído. Você começa a tratar de pessoas como o meu anjo da guarda, como o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor, e depois você vai cuidar de orbes, de globos, planetas, galáxias. Veja a responsabilidade, isso vai aumentando infinitamente, a responsabilidade do espírito. Por isso que nós somos co-criadores. Nós temos muitas responsabilidades e estamos ainda muito aquém dessa responsabilidade que nos foi conferida, que nos foi legada. Isso foi um legado que foi dado, é maravilhoso. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós construímos coisas. Você pode ver qualquer coisa que você faça na sua vida, você antes pensou. Então você não construiu? Por exemplo, eu quero ter filho, você construiu um filho. Veja o papel da mulher nisso, né? Que coisa fantástica. A mulher, eu sempre me impressionei com essas coisas, né? Eu sempre fui muito impressionado com a divindade feminina, né? A mulher, Deus é realmente perfeito, né? Uma coisa maravilhosa, porque como é que coloca um ser no mundo que constrói outro ser? Músculos, ossos, órgãos, e nada está fora do lugar, tudo funciona perfeitinho. Como é isso, gente? Se não tiver uma causa divina atrás disso tudo, isso não é por acaso. Que me perdoem os materialistas, os ateus, etc e tal, mas se não existir uma força divina por trás disso tudo, de toda essa criação, agora, ele seria justo e bom se ele fizesse um demônio? Isso não tem o mínimo sentido, gente. Isso não tem lógica. Então, só para a gente ter uma ideia, no céu, né, ou paraíso tradicional, existe a figura dos anjos, arcanjos, querubins, serafins e outros da pleia dos anjos, né? Esses seres foram criados por Deus para trabalhar ao seu lado e para ajudar os homens. Isso está de acordo com os atributos de Deus? Criar um ser totalmente perfeito, enquanto Ele me cria para sofrer? Um demônio, o outro, veja, 2 criações
Como é que Deus distingue? Como é que Deus faz um perfeito e o outro mal? Não, Ele faz todo mundo igualzinho. Não existe isso. Então vem aqui, ó. Claro que não. Se Deus tivesse criado os anjos de forma diferenciada do que cria os espíritos dos seres humanos, estaria cometendo uma enorme injustiça. Teria criado os seres privilegiados, os anjos que nada fizeram para merecer e receber tal título e incumbência. E teria criado os espíritos seres de segunda classe, destinados ao sofrimento e à dor. É porque não passou aqui o rapaz, mas ele é um exemplo. Eu acho que a maioria das pessoas conhece. Ele dá palestra no mundo inteiro. Ele é um exemplo de superação. O cara é fantástico. Ele nasceu sem braços, sem pernas, só os toquinhos. E o cara faz um monte de coisas, sai andando por aí, dando palestra em todo canto, mostrando que Deus existe. Sem nenhuma mágoa, sem nenhuma revolta por ter nascido daquela forma. É assim que deve reagir um espírito viajor do tempo que sabe o que tem que resgatar. É sem mágoa no coração. É para isso que a gente nasce com essas deficiências, esses problemas físicos, às vezes mentais. Fulano de tal nasceu com síndrome de Down, provavelmente para não colocar em prática coisas erradas que ele fazia no passado. Eu não estou dizendo que é assim, gente, porque, olha, cada encarnação, por favor, cada encarnação é diferente de outra, cada pessoa é diferente de outra, cada resgate é diferente de outra, cada expiação é diferente de outra. Tem nuances, tem detalhes, tem coisas diferentes de um para o outro. É como, sei lá, as impressões digitais, cada um não tem uma. Pois é, cada um tem seu débito, suas virtudes, e a cada um cabe um resgate diferente. Uma forma diferente de melhorar a própria vida, de evoluir. A cada um é dado exatamente por isso que se diz, né? No mundo pode ter até muita injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Porque todo mundo só carrega a cruz que pode carregar e que merece carregar. Então, só para a gente adiantar aqui, para vocês verem um outro esquema, que aqui é mais ou menos o que eu já falei. Eu sou precipitado, eu vou falando as coisas e tal, e termino falando mais do que... Aí termina... Eu não apresento quase nenhum slide, eu vou falando e não apresento. Só para a gente olhar aqui Vamos lá, se Deus quiser, ele passa. Passa. Pronto, eu acho que é esse. Isso. Olha aqui, ó. Criação do princípio inteligente. Aí sim, essa é a visão espírita. Veja, primeiro, a criação de um princípio inteligente. Um espírito puro, simples, ignorante, que aí ele vai para evolução do princípio inteligente. Depois ele vai para a vida de relação, de relacionamentos na Terra. Por isso que é tão importante o outro. O outro é fundamental para a nossa evolução. Muita gente diz assim, não gosto de gente e tal. Mas gente é a tua massa para a evolução. Nascer e fazer parte de uma família, por exemplo, é suportar, é conviver, é superar problemas. Você não nasce numa família, nasci numa família, Maria, é só flores. Não existe família só flores. Você vê por aí o camarada dizendo assim, minha família não tem problema. Mentira. Toda família tem problema. Todo mundo tem suas indiferenças, todo mundo tem seus problemas com um irmão, com um amigo, que fazem parte também da família espiritual. São todos ligados, coligados, conectados. Então não existe essa coisa perfeita. Então, veja só, morte do corpo físico. Aí o que é que acontece com a morte do corpo físico? Volta ao plano espiritual, da onde ele veio, necessita de novo ciclo de aprendizado na matéria, tradução, reencarnação. Aí ele pega, se ele não precisa, ele vai para a evolução do plano espiritual e vai para
para outros homens, cuidar de outras coisas, como eu já falei para vocês, cuidar de pessoas, então ele está ali para outro fim. Ah, Wagner, o espírito pode deixar de reencarnar. Esse é o objetivo. O nosso objetivo é deixar de reencarnar. Pelo menos nesse tipo de corpo físico que a gente tem hoje. O objetivo é para ir para outros corpos sutis. Matéria, mas uma matéria mais sutil, num mundo mais avançado. Muita gente diz assim, não existe vida em Marte, não existe vida em Saturno, não existe vida. Talvez exista vida diferente da que a gente concebe como vida. Matéria do jeito que a gente não entende ainda, porque a gente não alcançou. Não está percebendo, a gente não percebe com os olhos humanos. Uma máquina que pousa em Marte não vai notar a civilização de Marte, porque toda a civilização ela é de uma outra dimensão. Então são seres dimensionais, diferentes daqueles seres comuns que nós vemos aqui na Terra. Se nós sabemos que o ar existe, o ar é matéria, e a gente não enxerga, a gente não enxerga isso aqui. Vocês estão enxergando o ar? Vocês estão respirando? Pois é matéria. Então lá em Marte, provavelmente deve estar cheio de gente. Só que não do jeito que a gente concebe, do jeito que a gente vê, tá certo? E aí, se sim, olha aí, reencarnação. Você precisa de uma nova experiência no corpo, tá? Então, monta-se a estrutura, vida, necessidade, olha, morte do corpo físico, volta ao plano espiritual e tal. E tem muita gente que fica nessa roda viva, muitos anos, muitos séculos, porque não se convence que tem que melhorar. Porque a evolução só se dá com essa melhoria contínua. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado pela presença e tal. E da próxima vez, né, próxima quarta-feira, estaremos juntos. Sim, e no dia 20, portanto, na quarta-feira que vem, né? Quarta-feira que vem, né? Dia 20, né? De hoje é 8. Nós estaremos aqui à tarde também. Eu vou fazer 2 turnos. Vou dar a palestra da tarde de 14 horas e vou dar a palestra também das 20 horas, ok? Então, um beijo no coração de todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Vai ter passes magnéticos depois, tá certo? Se vocês quiserem tomar um passe. Já estou chamando. Valeu.